Está começando agora o Da Hora Cast, o podcast do Nerd da Hora, apresentado por Lauro Dutra e Caroline Sayuri. Fala, Da Hora Casters! Aqui quem tá falando é o Lauro. Olá, Da Hora Casters! Aqui quem tá falando é a Caroline Sayuri. E hoje trouxemos aqui no episódio um convidado especial para comentar esse episódio com a gente. É o Luiz. Boa noite, Lauro. Boa noite, Sayuri. Boa noite. Boa noite. Essa foi... Eles terem um pouco de paciência comigo, porque eu sou novato nesse universo. Não, sim. Aqui a gente vai ter paciência, né? Tem que ter paciência com todo mundo. Afinal, sim, não é todo mundo que é fã louco, né? Por causa surtado igual a gente. Universo. Não é fã surtado. Então a gente tem que tratar todo mundo com respeito. A gente tem que ter paciência com todo mundo, não importa quem seja. Sim, seja bem-vindo a esse mundo louco de Game of Thrones. Sim, seja bem-vindo. E, bom, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho das nossas impressões. E o Luiz está aqui para dar uma equilibrada nos comentários, né? Porque se fosse só eu e a Sayuri, a gente iria ficar só elogiando o episódio, bajulando, né? A série. A gente por causa de Game of Thrones. Então a gente chamou o Luiz para saber o que ele pensa um pouquinho, se ele gostou do episódio, né? Se tem alguma coisa que ele não entendeu. Então a gente quer ter essa visão de alguém que não é fã. Ai, gente, que legal, né? Então, no caso, por nomes, assim, eu ainda não soube ainda ter essa direção, assim, entender por nomes. Eu ainda não peguei esse feeling. Só que o básico praticamente deu para compreender. Que, no caso, há uma disputa ali entre irmãos em questão de quem vai assumir, vai ser o sucessor. E o rei, ele praticamente ele só vai passar o posto dele para um primogênito não, para um filho, no caso, né, do sexo masculino, que é o maior desejo dele. E desse desejo ele acabou praticamente até mesmo sacrificando a própria rainha dele durante o trabalho de parto, para que ele pudesse ainda prosseguir com essa tradição. Só que ele não poderia contar e praticamente tudo iria mudar na história por conta desse herdeiro não chegar a viver, né? E praticamente a filha primogênita dele é quem iria assumir esse posto, causando ali uma certa estranheza no reino e até mesmo uma maior rixa pelo que deu a entender ali, com o irmão dele, que seria o vilão da história. Olha aí, entendeu o episódio. Parabéns, que legal. Sim, é isso mesmo. Tem essa disputa, né, de irmãos, mas o bebê, né, acabou não resistindo. E, gente, nossa, eu fiquei eu fiquei com tanta raiva com o que fizeram com a rainha. Eu também. Nossa, foi assim, eu fiquei indignado, sério. Tá, eu entendo que ali naquela situação não tinha o que fazer, né? Porque ou morria os dois, ou ela tinha que morrer pra poder salvar o bebê. Só que, assim, aquela cena dele segurando ela à força e ela pedindo, não, por favor, não faça isso comigo. Nossa, foi horrível. Partiu o coração ali. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim... Quando começou, né? Deu aquele friozinho na barriga, lógico, né? Arrepiou até a alma. E... Não. O comecinho do episódio, ali na primeira coisinha, no primeiro frame, já toca uma musiquinha Targaryen, né? Nossa, eu fiquei assim, morrendo, meu Deus. Eu falei, tá de volta, meu Deus. No primeiro frame, assim, já vem aquela sensação de estar de volta, né, no universo. Exatamente. Estamos de volta, né? Igual, o que aconteceu com a rainha mesmo, foi brutal. Mas é Game of Thrones, né? Então a gente já devia esperar isso.
Então eu gostei muito, tipo assim, do episódio mesmo, assisti 2 vezes pra poder vir comentar aqui. E deu pra sentir que o Game of Thrones que a gente conhecia antes da 8ª temporada voltou. Antes, Então, e falando aí de Game of Thrones, tá de volta com força total, que o episódio vazou, né, antes da estreia, que é uma, exatamente. uma coisa normal, que era normal em Game of Thrones. Vários episódios de Game of Thrones vazava antes da estreia. Então, na época, eu não assisti ainda, então eu assisti depois, né, tipo, o restante direto. Uhum. Então, ainda bem que... Às vezes é bom quando você assiste as coisas à tarde. É uma coisa que o Luiz, eu acho que ele vai... eu quero saber o que ele pensa sobre isso. É a questão da violência, né? Porque Game of Thrones foi uma série violenta. E nesse episódio teve um momento ali de membros sendo cortados, cabeças rolando. Então eu quero saber de você, Luiz, o que é que você achou dessa violência toda? Você ficou um pouco chocado com isso? Então, para quem praticamente vem desse mundo de fantasia através de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, esse casal tanto de estranheza, né? Ver assim, igual praticamente do membro sendo dilacerado. E fora que eu não me preocupei entender qual era a classificação indicativa. Tanto que eu guardo a ficha de praticamente 3 anos. E. Nossa! Quando eu já tava esquentando, eu falei assim, vai lá brincar no cantinho, entendeu? E aí eu fui entender que realmente era uma outra situação. Não era uma coisa leve. Sim. Exatamente. Quando a gente tá assistindo sozinho, tipo assim, acontece cenas, tipo, tranquilas. Chegou mãe, irmão do seu lado. Aí é cenas hots e as cenas de mutilação. É isso que acontece quando elas estão perto. Não, gente, mas Game of Thrones não é uma série pra se assistir em família. E nem House of the Dragon. Aí vai ser, tipo... Todos os episódios aí vão ter cenas X-vídeos, cenas de violência, vai ter tudo isso. Então não assista, gente, sério. Eu cheguei a pesquisar posteriormente, né, a respeito, e parece que o que vai ter são cenas desse jeito, né, praticamente muito... Sim. Sim. É Game of Thrones, né, gente? Sim, e no livro, de acordo com a história do livro, tem cenas assim, cenas de incesto, essas cenas X-vídeos aí, envolvendo crianças. E tem os rumores aí que na série vai ter isso. Então, assim, eu esperava que eles fossem cortar esses momentos com crianças, né? Porque, assim, já é chocante no normal. Agora, com criança, é ainda pior. Mas parece que eles vão colocar na série. E eu não sei como é que eles vão fazer isso, né? Eu só espero que, assim, eles façam bem feito, porque, nossa, é muito chocante. É pesado, né? Sinceramente, é muito pesado. Eu, sinceramente, não queria ver isso com criança. E aquela Mas aquela coisa, né? Do tio... Começou a série... Eu vibrava aqui, nossa, uhul! Tipo, aquela cena mesmo que mostra que o Daemon tá pegando os estripadores, os ladrões e tal. Nossa, sim, eu amei. Eu falei assim, ai, finalmente voltou. Sim. É errado torcer pra isso. Pode ser, mas ai, estava com saudades. Era justamente disso que eu ia falar agora, Sayuri. É Daemon o nome do tio da menina. Então, isso. Porque assim, é um tanto chocante a forma que ele usou a justiça ali, né? Para as pessoas que eram praticamente condenadas. E praticamente foi um ato ali ao extremo, né? Tipo, se a pessoa matou, então ela morria. Se ela, sei lá, estuprou, ela perdia o seu órgão genital. E se ela roubou, ela perdia as mãos. Então,
Praticamente Sim. é uma forma de pensar assim, ali se houver qualquer tipo de, vamos dizer, pessoa ser fora da lei, ela está condenada praticamente. Mas ele falou mesmo que o reinado dele tava... Como é que ele fala lá? As moscas, Ele é não. fraco. Ele tá fraco, já tá bem ruim. Que o reinado do irmão dele tá desse jeito, então ele tinha que fazer alguma coisa. Uhum. Mas estando naquela questão também do parto, né, lá da rainha, e o marido dela, né, o rei, mas não é tão santo não, porque ele estava pensando muito na questão da pressão que ele poderia tomar se ele não entregasse ali o filho para ser o sucessor dele, né, no trono, e passou por cima até mesmo daquele que ele tinha com a rainha. Ele não se importou muito com isso, ele só estava pensando mais na questão da tradição em si. Uhum. Então, foi esse um dos motivos aí que eu fiquei mais com raiva ainda daquela parte, porque assim, no livro não é dito que ele pediu, ele ordenou que se fizesse lá a cesárea, né, que tirassem o bebê de dentro dela e ela morrer por causa disso. Lá é falado que ela morreu quando foi dar a luz ao bebê, e aí ela morreu junto com a criança. Então, assim, é uma coisa nova aí da série, que eu fiquei com raiva, porque exatamente isso que você falou, Luiz. O rei Viserys, ele não estava pensando na esposa dele, e nem na criança, ele não estava vendo a criança como filho, né? Ele estava vendo ele como herdeiro. É verdade. Tipo assim, ele pensou mais na tradição de ter um homem ali como herdeiro do Trono de Ferro, do que se ele tivesse se importando com a esposa, com o bebê que era filho dele. Então eu fiquei Tanto bem que a filha indignado. dele não era nada pra ele, né? A Rhaenyra, ele tem a Rhaenyra, né? Que é a filha ali maravilhosa, saudável, uma garota ótima. E ele não tava nem aí, porque ele queria um homem. Tem até o momento que a rainha Aemma, ela fala pra ele, né? Não... como é que ela fala? Não tem como crescer um pipiu nele, né? Se ele não tiver... No caso do bebê, não tem como crescer um órgão de homem nele, se ele não for menino, né? Então, assim... Uhum. E, tipo, é isso que dá raiva também, né? Porque, assim, tem que ser homem pra ser o herdeiro do trono. E, tipo, a princesa tá ali. Ela não quer ser, tipo, igual a mãe fala que elas nasceram pra dar à luz, né? E, tipo, ela não quer isso. Dá pra ver na cara dela que ela não quer isso. Sim, no momento eu lembrei muito da Arya em Game of Thrones, porque Sim, eu também o Ned lembrei. fala pra ela, né, que ela vai ser uma lady, e ela vai ser... E ela fala que não. Porque ela também não é assim, né, de ser uma mulher pra dar luz e tal. Os próprios dragões, né, praticamente, estrelas. Não entendi o que você falou. Não, assim, a questão da computação gráfica deles, tudo assim, eu realmente amei, sabe? Eu até agora tô tentando decidir qual que eu gostei mais, se foi aquele dragão vermelho ou se foi aquele que até então parece ser o principal da história. Então, o girafão, né? O girafão. O dragão pescoçudo. E falando em dragões, gente, tem um vídeo aí no Nerd falando sobre os dragões. Gravou um vídeo aí dos dragões. Mas a gente mais errou do que falou, né, dos dragões. Brincadeira, gente. Tá lá o vídeo. Muito legal. Vão lá dar uma olhada, porque a gente comenta sobre cada dragão. E a gente vai ver na série toda. Então, assim, a gente viu 2 dragões nesse episódio. E teremos aí, eu acho, mais 7 dragões nessa primeira temporada. Então tem muito dragão para aparecer ainda.
Mas, Lauro, parece que, eu não sei se é oficial, mas eu cheguei a ouvir e nessa série seriam equivalentes a 17 dragões. Então, sim, esse foi o número informado pelos showrunners. Porém, um deles, em uma entrevista recente, falou que a gente vai ver mais do que 17. Então, acho que vai ter aí uns 20 dragões, talvez. Eu acho que por aí. E eu não sei vocês, mas, gente, por eu ser fascinado pela cor azul, quando eu ver um dragão azul, vai ser assim, sabe, amor à primeira vista. Vai ser uma coisa que primeiro que eu senti. Vamos deixar no ar, então. Sim. Então, na série, assim, eu gostei muito na questão assim, de ambientação, de figurino, de maquiagem, tudo assim, eu achei impecável, não tenho o que reclamar. Só que eu achei que houve muita, vamos dizer, reutilização de trilha. Sabe aquela trilha principal? Teve muita reutilização. Eu achei que faltou mais, sabe? Eu não sei se é por primeiro contato. Qual o principal? O toquezinho principal do de Game of Thrones? Série. Uhum. Isso. Ficou muito batido aquilo, sabe? Não teve muito, assim, uma trilha que por essa transparece algo grande. É sempre aquela que é conhecida. Acho que é mais pela questão de resgatar uma certa nostalgia, né? Eu acho que foi isso, porque é o que aconteceu com a gente, na verdade. Então, eu acho que é essa questão aí de nostalgia. Mas, assim, vai ser uma coisa normal da série, porque Game of Thrones já tem muito isso, de reutilizar a música, né? Em vários momentos você tem essa música tocando. Então, acho que eles vão fazer a mesma coisa com a Casa do Dragão. Inclusive, no episódio que vem, desse domingo agora, a gente vai ter abertura. Então, meu pai amado, não brinca com o meu coração. Vou manter ali, não a mesma, mas uma abertura muito semelhante com a abertura de Game of Thrones. Eu acho que eles vão pegar ali a musiquinha e tudo, a estética do mapa. Acho que vai ser quase a mesma coisa. Ou pode vir uma coisa totalmente diferente, né? Até porque sem esse primeiro episódio, sem abertura, deu uma impressão de ser quase um curta-metragem, praticamente, né? Sim, nossa, a gente ficou bravo, hein? Nossa, sim. A gente ficou bravo, muito bravo. E falando agora no Trono, gente, o que vocês acharam? Porque, assim, pelos livros, é daquele jeitinho mesmo, que eles fizeram agora. E uma coisa que me tocou, assim, tipo, muito, é porque no livro, algumas cenas, quando a pessoa tá sentada nele, eles se cortam, né, com as espadas. E nesse primeiro episódio mostrou isso. Mostrou que ele se cortou. E, tipo, que a pessoa é fácil de se cortar sentando lá. E em Game of Thrones isso não mostra. E foi uma coisa, assim, que eu achei que... Nossa... Eu olhei e falei assim, nossa, gente, ele se cortou. Parece, tipo, coisa boba, mas pra quem sabe da história, assim mesmo, aquilo lá foi, tipo, muito, muito, muito foda. É um detalhe que faz diferença, né? Sim, é o detalhe, assim, que... Nossa, eu adorei. Então, sim, isso foi uma coisa muito legal, porque nos livros tem, né, as pessoas se cortando. E no final dessa história, lá pela 4ª temporada, talvez, a gente vai ver cenas assim, tipo, cenas importantes, né, de pessoas que vão se cortar, e isso vai significar alguma coisa. Então, tipo, isso foi uma coisa legal, uma jogada legal, porque desde o começo a gente vê que detalhe, que o Trono, né? O Trono realmente é mortal, né? Ele é perigoso, ele corta as pessoas. E não aquela cadeira de Game of Thrones. O próprio Trono já põe em risco a vida das pessoas que estão ali, né? Praticamente.
Sim. Mas, tipo, é igual eu falei, foi pequeno detalhe, né? Que deu pra te perceber. Sim, inclusive, teve um rei aí, vários anos antes da época dessa série, que morreu. Ele morreu. As espadas morreu no trono. Sim, as espadas cortou no trono. Ficou sentado lá, morto. Aí depois acharam o corpo dele. O ancestral. O ancestral, aham. Ele era... Porque, assim, remoendo tanto, né, Lauro? Porque, assim, eu vi uma imagem na rede social que estava comparando a princesa. Eu sempre esqueço ainda os nomes, ainda não memorizei. Eu ainda vou pegar os nomes, talvez numa próxima oportunidade eu já vou estar sabendo de forma ao menos isso. E estavam comparando com a Daenerys. Ai, muito. Não quer dizer que é um prequel, praticamente, sobre a história dela, mas praticamente não. Tem um letreiro inicial que explica a quantidade de tempo que separa uma história da outra. Mas deu para entender que, assim, essa família tem alguma ancestralidade com a Daenerys, né? Sim. Bom, tem tudo a ver, porque a Daenerys, ela é... eu não sei muito bem ao certo, porque a linha, a árvore genealógica é bem confusa mesmo, mas a Daenerys é um monte de tatara, bisneta, não sei o que, neta, e sim, a princesa Rhaenyra, ela é a mesma coisa de estar vendo a Daenerys, principalmente de costas, parece muito. E quando ela fala Dracarys, no momento que ela... Dracarys! Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre, cachorro! Morra! Então, gente, cachorro latindo aí, vai perdoando. No momento que ela fala Dracarys, nossa, cara, que momento perfeito, porque... Muito! Nossa! Se aquilo ali não lembrou a Daenerys... Poxa, eu não sei o que vai lembrar. Aquele momento, Dracarys, e o momento em que ela tá conversando na língua valeriana com o tio dela na sala do trono. É muito a Dani. Aqueles momentos ali, sim, lembrou. É muito ela. Daenerys. Então é muito parecida mesmo. Só que ela é uma ancestral muito distante da Daenerys. Porque tava lá, né? São quase 200 anos, né? São quase 200. E a respeito desses pontos que você passou agora, Lauro, eu fiquei pensativo aqui, reflexivo, da importância da pessoa já ter uma bagagem para assistir a série. Por quê? Porque agora é o meu primeiro contato. Então essas coisas me passam despercebidas ou assim, tipo, acabam perdendo a sua devida importância que poderia ter se eu tivesse uma bagagem, assim como vocês, entende? Então, assim, acho que a impressão que se tem, né, quando a pessoa tem bagagem, é que é algo realmente, não somente nostálgico, mas também passa uma vibe boa, né? Passa. Desde o comecinho ali que você sente, tipo assim, é muito surreal. Pelo menos eu mesmo, o episódio todo mesmo. Principalmente quando a princesa aparece de costas. Nossa, é muito a Daenerys, muito. Sim, nossa, parece muito. Mas, Luiz, é a mesma coisa que acontece, tipo, em Harry Potter. Que acontece com a gente em Harry Potter. Porque Animais Fantásticos são filmes que eles são feitos para o público geral, digamos assim, não 100%, né, mas assim, eles são feitos também pensando no público como um todo, porém, assim, grande parte, né, dos filmes são feitos para os fãs. Então tem muito isso de tem essa cena aqui que vai ser uma nostalgia para os fãs. Eles vão lembrar na hora o que é esse lugar, qual é esse personagem, né? Tanto é que em Animais Fantásticos tem várias coisas que acontecem
que a gente sabe porque é de Harry Potter, né? Então é uma nostalgia aí lembrar das coisas. Mas muita gente que é leigo no assunto não vai fazer ideia do que é. Não vai fazer ideia. É a mesma coisa que aconteceu aqui. A gente, conhecendo Game of Thrones, a gente, tipo, lembra, tem uma nostalgia muito grande com esses momentos. Mas, para você que está conhecendo agora, não é a mesma coisa. Então, é exatamente isso. Quando uma coisa é feita, um spin-off, no caso, para os fãs, sempre vai ter essas referências, nostalgias, que só fãs vão pegar. Deve ser bem reconfortante, né, praticamente. Mas nada impeça de você começar a assistir Game of Thrones agora, mas continuar assistindo a série também. Porque aí vai ser bom pra você. Porque aí eu já vou fazendo as devidas comparações até. Isso. Sim, exatamente. Igual eu falo com fãs que estão começando agora de Harry Potter. Seja bem-vindo, gente. Vem porque tá cheio de coisa boa aí. E com você, como agora com House, é a mesma coisa. Seja bem-vindo no mundo de Game of Thrones. Uma coisa que eu fiquei curioso, né? Que quando falam a respeito dos dragões, eles separam como se fosse, assim, não na série, pelo menos ainda não identifiquei isso na série. Mas informações assim da internet separam por grupos os negros, os verdes. Tem alguma coisa assim, como se fossem facções? Então, é que assim, pra gente poder falar sobre isso, é um pouquinho de spoiler das futuras temporadas. Você se importa com isso? Não muito, porque praticamente é uma experiência diferente. Você saber por alguém e outra você vivenciar aquilo, experienciar aquilo. Né? E aí são coisas diferentes. Tá? Tem pessoas que podem se incomodar por spoiler. Uhum. Tá, então eu vou comentar rapidinho aqui, mas sem entrar a fundo nisso, para não atrapalhar a experiência. Então fica aí o aviso que pode conter spoilers para você que está ouvindo, mas eu não vou ficar citando o nome de personagem. Basicamente, o rei Viserys, ele casa com outra mulher e aí ele tem outro filho homem. Na verdade, tem mais de um filho homem. E aí, muitos anos depois, né, a princesa já vai estar adulta, vai ter um salto temporal aí no meio da temporada, e aí vai começar uma disputa, porque ela é a herdeira do trono, como aconteceu no final desse episódio, o pai dela nomeou ela herdeira, mas o irmão dela, que é o homem, né, que tem um negocinho, ele tem, bom, de acordo com os machistas, os lords lá machistas, ele tem mais direito ao trono. Então vai começar uma guerra de irmão contra irmão para ver quem vai ficar no trono. E aí nessa guerra vão ter dois lados, que é o lado verdes, que é o lado do irmão da princesa, e o lado dos negros é o lado da princesa. Ah, agora eu entendi! Que é o lado certo, viu? Não aceito nenhum de vocês dois torcer pros verdes. Tem que ser os negros. É o lado Por mais certo. que eu goste de verde, não, negros. Então fica essa divisão aí. Os dragões que são do time verdes e os dragões que são do time negros. E, bom, os negros têm muito mais dragões, né? Eles, assim, os dragões são, como é que eu posso dizer, melhores no time negros. Então vai acontecer muita treta aí de dragão contra dragão, batalhas gigantescas. Nossa, vai ter muita coisa boa ainda nessa série. E até mesmo falando sobre dragões, Laura, eu achei muito interessante aquela informação que foi dada, que essa família ela é considerada mais próxima aos deuses por conta dele ter um certo domínio pelos dragões. Só que sem esse domínio, né, sem ter os dragões vivos, praticamente eles são, sabe, comuns como qualquer outro ali no reino. Aí eu fico pensando se pode ter a possibilidade dos dragões se voltarem contra essa polícia.
Então, a gente, com certeza, em algum momento a gente vai ver um dragão queimando alguém que vai tentar montar nele, ou então arrancando o braço, alguma coisa ali. Vai ter essa coisa de dragão se revoltar contra o montador. Mas assim, no caso dos que têm uma ligação maior com os dragões, isso não acontece. Porque é a mesma coisa ali com a Daenerys em Game of Thrones. Ela é a mãe dos dragões, né? Ela é a pessoa que gerou ali os dragões. Criou. Uhum. Então, eles têm uma ligação muito forte com ela. Tem ali alguns momentos que os dragões dela se revoltam contra ela, ela tem até que prender eles, mas é muito difícil quando o Targaryen se tem uma ligação muito forte com o dragão, é muito difícil ele se revoltar. E essa questão aí deles serem mais próximos dos deuses do que dos homens normais, isso é uma coisa que também vem dos livros, porque nos livros tem toda essa coisa de Targaryens ser mais próximos dos deuses. Tem os deuses da antiga Valíria, que é a antiga sociedade onde existiam os dragões, e aí aconteceu uma catástrofe nessa sociedade que matou todos os dragões, e só alguns dragões sobreviventes foram para Westeros, né? Foram para esse continente junto com o primeiro Targaryen, que foi o que conquistou todos os reinos. Ele foi o conquistador. Inclusive, a gente tem uma cena que ele é citado, né? Uhum. Então, essa coisa de Targaryen ser mais próximos dos deuses, isso é muito legal, porque isso vem dos livros também. E tem até uma coisa de os Targaryen ser muito ligados aos sonhos, né? Que a gente vê o Viserys falando sobre o sonho que ele teve, que ele colocou o herdeiro no trono, e aí todos os dragões rugiram como um só, né? Então, os Targaryen têm essa premonição através dos sonhos. E a Daenerys tem isso também em Game of Thrones. Verdade, tem mesmo. Fora que cada dragão ali é de um Targaryen, né? Então... Sim. Tem um vínculo. Sim, a gente ainda vai conhecer muitos dragões ainda nessa temporada. Algo que eu fiquei pensativo em questão desse primeiro episódio é ali próximo do final, no qual acho que é o Daemon, ele... acho que é pra esposa dele, é uma moça que ele pede. Ela tá passando a mão no dragão dele, e aí ele pega a mão dela e aperta um pouco mais, assim, próximo da boca do dragão. Uhum. Eu nem bem que era o texto, ele estava tentando mostrar o domínio que ele tinha sobre aquela fera para ele também. Então, olha, pode ser que sim. Eu não sei muito bem o contexto ali daquela cena. Não é algo que tipo, é contado nos livros, essa questão. Mas pode ser que ele tipo, tenha... que ele quis, né, mostrar pra ela, tipo... olha que eu posso chegar a sua mão muito perto dele, que ele não vai fazer nada comigo. Então, sabe o que eu senti nessa cena? Sabe quando eles falam assim que só um Targaryen pode encostar nos dragões? Sim. Lembra que em Game of Thrones foi feito isso e tipo... Ai, gente, pode... já passou, né? Ai, não sei, porque daí você não assistiu. Eu não quero falar. Mas eu senti isso. Que tipo... Do Tyrion, você ia falar? De quem? Do Tyrion? Não. Do Jon. Tá. Não, é porque eu achei que você ia falar daquela questão do dragão não ter atacado o Tyrion, né? O Tyrion, não. E aí tinha aquelas teorias de que o Tyrion era um Targaryen. Então. Aí eu pensei nisso.
Entendeu? Que só um Targaryen pode chegar perto de um dragão e encostar sem ele ficar bravo. Então, nessa cena, pelo menos no meu ver, me lembrou isso. Tipo, que ele tava ali do lado, então ele pegou a mão dela pro dragão sentir que era confiável, deixar ela relar nele. Eu senti isso, não sei se é verdade ou não, então... Mas eu senti isso. Eu quis fazer uma demonstração de poder ali, praticamente, pra ela. Então, ele meio que... se você tá comigo, eu estou pegando a sua mão para colocar no dragão. Então ele vai achar que não é uma ameaça. Então ele não vai te comer. Ou te torrar. Algo assim. Eu senti isso, não sei se tá certo. Sim, foi isso. Ele colocou um crânio de dragão? Sim, aquele crânio lá é do maior dragão que já existiu, tipo, o maior de todos. E ele era o dragão do rei. Só que ele morreu vários anos ali antes da série começar. Então, ali na casa do dragão, o crânio tá gigantesco. Em Game of Thrones, ele era menor. Né? Era menor. Menor. Então, isso é muito legal, porque mostra o tamanho que ele era. Né? Porque ele realmente era muito grande. É o maior dragão que já existiu. E um fato curioso aí é que ainda nessa temporada, eu acho que, não sei, episódio 3, 4, mais ou menos, a gente vai ver a maior dragão dessa série, que ela tá praticamente do tamanho daquele dragão. Ela é a maior dragão de todas. Então, vocês já imaginem o tamanho que vai ser. Nossa, eu tô ansioso pra ver ela. Eu tô muito ansiosa. Já é domingo? Ainda é uma semana de paz, porque semana que vem vai ter a Casa do Dragão e os Anéis de Poder ao mesmo tempo. Tipo, Nossa, é mesmo. Então, nossa, vai ser muito bom. Meu Deus, melhor momento do ano. Realmente. Dormir pra quê, né? Praticamente. Pra que dormir? Vai perder coisas. Pra que dormir? Não precisa. E vocês, gente, pode ficar ligado aí que a gente vai trazer bastante coisas. Sim, a gente quer falar de todos os episódios, né? E com certeza, todas as semanas, ou segunda ou terça, a gente vai comentar os episódios. E se o Luiz tiver disponibilidade, ele vai estar aqui comentando com a gente também. Então vai ser muito legal acompanhar a temporada com vocês. Você aceita esse casamento? Com certeza. Adoro. Bom, mas vamos aí. Considerações finais. Quais são as considerações, assim, o que vocês acharam no geral, coisas que vocês gostaram e não gostaram? Bom, eu gostei muito, tipo, das coisas brutais, porque trouxe de volta aquela coisa de Game of Thrones, né, que tipo, nossa, tava fazendo falta, ainda mais depois de uma temporada lixo, né, que a gente não vai nem comentar aqui. Os detalhes, os pequenos detalhes também que esse episódio trouxe. Uma coisa que eu não gostei foi que não teve abertura. Eu estava esperando muito uma abertura, mas estão dizendo aí que vai ter, né, nesse segundo episódio, então eu já tô mais feliz, assim, digamos. E os momentos? Não entendi. Travou. Com silêncio. Não, ele travou só. Então. Não, eu perguntei dos momentos X-vídeos das cenas. Não, isso daí, não gosto não, gente, pra falar a verdade. Mas fazer o quê? Game of Thrones, né? Mas eu gostei desse primeiro episódio, sim. Não achei que foi ruim, não. Igual eu tive a sensação do primeiro episódio da 8ª temporada.
Que eu lembro que eu falava pra você, não, é só o primeiro episódio. Com esse foi totalmente diferente. Eu já gostei muito. Sim, até do E você? episódio de Game of Thrones, né? Porque o primeiro Isso! episódio... Não, mas então, esse entregou bastante coisa. Teve, tipo, quase tudo. Teve ação, teve drama, né? Por causa da rainha. Teve cenas hots. Então teve tudo. O que tem em Game of Thrones. E você, Luiz? O que você achou? Sim, a respeito do que eu não gostei, eu praticamente já pontuei aqui. Eu achei estranho essa questão deles reaproveitarem aquela trilha principal, né? Faltou ali alguma outra trilha que indicasse algo maior está por vir ainda, ou até mesmo aquela parte de contar a questão da ancestralidade, de ter alguma coisa que indicasse o futuro e poderia ser mais promissor ainda. E incomodou também um tanto dessas cenas aí picantes, né? Tanto, se bem que uma foi até engraçada, foi o momento ali do discurso do Daemon, que todo mundo parou e praticamente tinha um casal animado ali no meio e parou e o cara observando ali no meio da situação. Aquilo me arrancou uma risada. Mas... Acostume-se. Sim. Mas é um tanto, assim, vou dizer, desnecessária. Porque ela acrescenta muito, né? Não. Essa disposição. É mais para passar, assim, uma contextualização de coisas que também aconteciam e que acontecem, né, historicamente. Mas se for assim, eles vão mostrar também casos, sei lá, as pessoas indo ao banheiro, porque as pessoas precisam também usar o banheiro, sabe? Tem coisas que não tem muita necessidade de mostrar, né? Não tem Então, exatamente, não tem necessidade nenhuma de mostrar, porque a gente sabe muito bem o que acontece ali entre quatro paredes, ou entre paredes furadas ali, que tinha um monte de gente assistindo. Nossa, essa daí foi... Nossa. Só pra, tipo, só pra alcançar o público que gosta desse tipo de coisa. Podem criar paródias pra isso, né? Praticamente. Sim. Mas o que eu gostei é toda assim, a ambientação, o respeito dos personagens. A rainha quase não tem destaque, mas o momento dela ali, que ela, ou ela vai morrer, ou é o bebê, e correr pela vida do bebê, ali realmente foi uma cena assim, que eu achei memorável. Eu realmente me importei com aquela rainha, sabe? Questão de figurinho, do visual, né, do CGI. Eu não sei se foi feito tudo em CGI, ou se eles fizeram alguma utilização de alguns efeitos práticos, de algumas locações reais. Porque em alguns momentos o foco era primeiro plano, só que ao fundo dava para ver assim, o restante do reino, o mar, assim, distante. E eu achei bem interessante isso. Sim, tá bem feito aí essa parte. Bom, como... E você? E você? O que você achou? Como você falou, você mesma falou, eu também gostei demais desse episódio. Tem muita influência, né, da gente ser fã e da gente ter esperado dias e dias e anos para retornar ao universo de Game of Thrones. Mas eu acho que a parte de ser fã, deixando aí essa visão de lado, eu acho que é um episódio bem construído. Uhum. Ele explica muito bem algumas coisas ali no começo, que tem aquele prólogo contextualizando, e aí tem a passagem de tempo, né? Eu achei que algumas coisinhas... Bom, isso é lógico, como eu já comentei antes, algumas coisinhas foram feitas para os fãs de Game of Thrones, então muita gente não vai entender o que é. Igual aquela coisa aquela revelação
que o Viserys fala que o Aegon, o Conquistador, ele teve um sonho que o inverno acabaria com o mundo. E por isso que ele foi lá e conquistou os reinos, né? Por isso que ele fundou a dinastia Targaryen. Quem não é fã de Game of Thrones vai estar, sei lá, vai estar cagando pra isso, não vai se importar. Mas pra gente que conhece Game of Thrones e principalmente odiou aquele final, assim, foi alguma coisa. Eu só achei um pouco... Eu não sei se assim, pra você, Sayuri, ficou parecendo isso, mas eu achei um pouco forçação demais, foi um pouco estranho eles tentarem explicar ali a morte do Rei da Noite com isso. Tipo, foi estranho, sabe? Porque é tão legal a ideia de que o Conquistador, ele foi lá, ele causou uma guerra para conquistar os reinos por causa da ambição dele, porque ele queria ser o rei, né? Então, é tão legal, tipo, ver isso como uma ambição. Agora, saber que o motivo real foi por causa desse sonho que ele teve do inverno, eu acho que foi estranho. Foi uma quebra de expectativa, talvez. Pode ser. Não, tipo, pensando por esse lado, sim. Mas que nem quando ele falou sobre o inverno, né? Tipo, lógico que trouxe toda a nostalgia, né? Toda a história. Não, e principalmente porque nessa parte que ele fala do inverno, aí aparece o Stark. Aparece o Lorde de Winterfell. Então, assim, trouxe, mas é que eu só espero que não insistam nisso, de querer apagar, né, o que já foi feito. Perdão da palavra, mas a cagada que fizeram. Mas sim continuar com a história seguindo mesmo como tem que seguir. Tem que esquecer, na verdade. É igual quando a gente fala, quando a gente assiste a 8ª temporada. Esquece. Sim, esquece que ela foi feita, esquece tudo. Porque foi ruim, gente. Eu não gostei. Eu assisti de novo com uma outra visão, não foi legal. Eu entendi algumas coisinhas assim a mais que eu não tinha entendido naquela época que eu assisti a primeira vez. Porque eu tava muito brava. Mas mesmo assim, apaga da memória. Não dá pra gostar. Então, se a série seguir por esse rumo de querer forçar uma coisa que já passou, que já foi feito, aí a série pode se perder. Muitos fãs aí podem até não assistir mais. Mas se continuar do jeito que foi o episódio, porque o episódio foi bom. Eu não digo que 100%, mas os seus 90% aí foi muito bom. E até porque Game of Thrones, né, já é uma coisa assim, que acabou ruim. Teve um final ruim, muito ruim, mas acabou ali, já passou, pronto. Então eles têm uma história ótima agora, que é a história da dança dos dragões, né? Que é esse conflito aí. Exato. De irmão contra irmão. Então, cara, não precisa trazer coisas de Game of Thrones pra essa série. Claro que não. Porque a história sozinha já se sustenta. É uma história muito boa. Até que porque são 200 anos antes, né? Então, não tem o que falar muito lá. E finalizando aí, sobre o que eu achei no geral, assim, do episódio, o episódio tem uma trilha sonora muito boa. Eu gostei muito da trilha sonora. Como o Luiz falou, eles repetem ali o tema principal de Game of Thrones, mas assim, isso é porque você está tendo o primeiro contato agora. Eles já faziam isso em Game of Thrones, então pra gente é uma coisa normal. Uma coisa normal. Talvez pra você. Que a gente nem percebeu, né? Foi bom ele ter vindo, porque ele falou uma coisa que a gente não tinha percebido. Eu, pelo menos, não tinha percebido. Porque já vem de Game of Thrones isso, né?
Passa batido, Então, assim, praticamente. Pra você, agora, pode ser estranho. Mas daqui a um tempo, talvez você até se acostuma com isso. Porque você vai ver que é uma coisa que eles costumam fazer. E muito bonita. Nossa, o visual tudo. Assim, é impecável. O CGI dos dragões, cara, que... Nossa, assim, eu só fico imaginando o seguinte: quando começar vários dragões na mesma cena, como que vai ser? Porque tem que ser impecável, né? Não dá pra... Se eles já fizeram no primeiro episódio um CGI ótimo, eles têm que manter do mesmo jeito. Não pode decair, não. E... Fora que não tá escuro, né? Sim, então, é isso que eu ia falar daqui a pouco. O episódio, assim, tá muito claro. A gente viu várias cenas durante o dia, o torneio, o funeral, aquele voo da Rhaenyra, que é a coisa mais linda ali no começo. Muito linda mesmo. Então, assim, é impressionante, porque eu acho que eles ouviram os fãs reclamando, né, que Game of Thrones era muito escuro, e aí agora eles estão fazendo uma coisa mais viva. E ficou bem legal. E as atuações também nesse episódio. Nossa, aqui um destaque aí pro Matt Smith, que é o Daemon. Ele, nossa, foi, assim, de longe, a melhor atuação do episódio. Ele é um vilão, né, que todo mundo gosta. Ele é o tipo de vilão que a maioria gosta. E eu já vejo ele se tornando o personagem favorito de muita gente. Mas a atuação... já tá, né? Se você pega as redes sociais, aí tem bastante gente já falando dele. A atuação da Rhaenyra também, da Millie Alcock, que interpreta a Rhaenyra, perfeita. Ela, assim, passa uma vibe muito Daenerys, como a gente já comentou aqui. Mas, ao mesmo tempo, a Rhaenyra, ela tem uma personalidade própria, porque ela não é 100% boa, nem 100% ruim. Ela é uma personagem agridoce. E quando a gente conhecer a versão adulta dela, mais ou menos no episódio 5 ou 6, que a versão adulta vai aparecer, a gente vai ver que com tudo que aconteceu, ela foi se tornando mais amarga, digamos assim. E a amizade que ela bom, a amizade, tudo que ela tem agora no começo, vai se degradando, né? Então isso vai ser uma coisa muito legal. Foi uma coisa que o Luiz falou mais cedo, sobre a amizade das duas. Sim. E, no geral, assim, então, tá muito boa, viu? O elenco de House of the Dragon foi uma escolha muito certa. Eles acertaram muito nisso. Eu só fico pensando como poderia, caso a Rhaenyra ela venha descobrir o que ocorreu com a mãe dela, né? Não sei se tá escrito isso ou se tem algum planejamento para isso acontecer. Então, assim, escrito não dá, não que eu não perceba, assim. Porém, eu acho que ela já sabe disso. Porque naquele momento do funeral, ela tá muito brava. Ela tava com raiva. Tem até um momento que ela conversa com o Daemon. Então ela fala que espera que o pai dela tenha sido feliz nas horas que o irmão dela estava vivo. Então acho que ela já tem essa consciência que o pai dela, que a mãe dela morreu por causa do menino, que o pai dela escolheu o bebê no lugar da mãe. Por isso que ela tá com aquela raiva toda. Só que isso não é explicado, né? Então pode ser que ela não saiba o motivo, não. Eu também acho que é isso. Fica tão marcadinho, né? Quem é do bem, quem não é. É uma coisa assim, cinzenta, né? Eles fazem coisas boas, mas também tem momentos ali que, né, não são bons. Então, uma personagem aí que é vilão, né? Que é um babaca, é o Mão do Rei. Esse é verdade. Que ódio dele. Nossa,
Eu já não gostava dele nos trailers da série. Mas quando ele apareceu ali no episódio, nossa, eu já falei, vou odiar esse cara. Já era. E tem uma pessoa que é como se fosse um escudeiro do rei. Ele sempre está próximo do rei e foi ele que, vamos dizer, delatou o Daemon, né? Que estava comemorando e tudo mais. Após a morte da rainha e do herdeiro. Sim, ele é chamado de o mão do rei, como se fosse uma mão mesmo, né, do rei ali. Ele é os olhos e ouvidos. Ele mão é o direita braço ali dele, é o braço direito. E como sim, se fosse um ele tem sim, um conselheiro, exato. E ele tem essa rixa com o Daemon. Os dois não se gostam. Até nesse episódio a gente viu uma treta, né, entre os dois ali. Então isso vai ficar pior. Ele fala que o esporte dele é provocar ele, né? Isso. Então essa treta aí vai ficar ainda maior. E vai... Bom, sem spoilers aí. Nas próximas temporadas vocês vão vendo. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, estragar a experiência das pessoas assistindo, porque eu sei o quanto isso é ruim. Então eu não falo. Também. E assim, sem o primeiro episódio, não sei se vai permanecer toda a temporada, né? Só que esse primeiro episódio mostra que não teve barriga, tudo é bem orgânico, tudo se encaixa com alguma coisa. Não tem nada que você possa pensar assim, é descartável totalmente. A não ser essas cenas que a gente já falou, mas fora isso, tudo tem o seu devido ali contexto, né? Sim, esse episódio ele foi na medida certa, assim, ele não gastou muito tempo em coisas bobas, como Game of Thrones, que ali no começo, nossa, eu não sei se você lembra, saiu, mas tem um episódio da primeira temporada de Game of Thrones que é uns 5 minutos o dono do bordel ensinando a mulher a fazer coisinhas com a outra. Ai, verdade. Nossa. Sério, aquilo foi... Nossa, uma perda de tela do caramba, né? Foi desnecessário demais mesmo. Então esse episódio foi ótimo. Foi na medida. Sayuri, você quer falar mais alguma coisa do episódio? Eu não. Pode. E você, Luiz? Eu tô praticamente a deixar aqui o agradecimento pela oportunidade que vocês me deram de participar do podcast. E espero que muitas oportunidades surjam aí. E é isso. Obrigado pelo pedido. E adorei essa experiência. E vou continuar fazendo minha série, porque foi algo assim, eu ainda tô bem boiando em muitas coisas, mas é questão de prática, né? Com o tempo eu vou pegando mais informações. Sim, foi o começo. Foi só o começo. Ainda tem 9 episódios aí pela frente. Sim. Só esse ano. Mas a gente que agradece aí a sua participação, Luiz. Foi muito legal bater esse papo com alguém que não é fã, pra gente conhecer um pouquinho também, saber como que é a visão, né, de alguém que tá por fora aí do universo. Então foi muito legal estar aqui com você, conversando e comentando o episódio. Vamos fazer isso com todos os episódios, se possíveis, sempre que você puder. Você vai estar aqui comentando com a gente, sim. E, bom, eu quero agradecer também a você que ficou ouvindo até agora, né? Você é um guerreiro. Guerreiro! Bom, a única coisa que eu vou falar aí é que o episódio que vem tem que ter abertura, porque eles estão prometendo a abertura, e se não tiver abertura, eu vou lá na HBO, vou chegar na cara dela e falar: cadê a abertura, sua capivara? Capivara. Sim, vulgo capivara, HBO vulgo capivara, né?
Eu quero deixar um agradecimento aqui ao Luiz. Muito obrigada por participar. E sim, você está convocado a participar dos outros. E é muito bom ver, tipo, quem não é fã igual a gente, participando, assistindo. E com certeza você vai virar fã. Então seja bem-vindo ao mundo de Game of Thrones. E eu quero agradecer também a todos que ficaram até agora. Guerreiros do DaHoraCast, DaHoraCasters do meu coração, muito obrigada. Como aí de praxe, né, eu quero pedir para vocês seguirem o DaHoraCast aqui no Spotify. Se você ainda não está seguindo, segue aí para você receber um episódio novo toda vez que a gente lançar. E no YouTube, se você não está inscrito no Nerd da Hora, já se inscreve, ativa o sininho, porque a gente, como a Sayuri falou, a gente está trazendo vídeos sobre a Casa do Dragão, tem análise do episódio, tem o DaHoraCast comentando, e também vamos trazer curiosidades aí ao longo dos episódios. Então ativa o sininho para você não perder nada. E, bom, se estiver ouvindo aqui no YouTube, deixa o like aí no vídeo, porque ajuda demais na divulgação. Bom, então é isso. Até mais, DaHoraCasters. Até mais, DaHoraCasters. Tchauzinho, DaHoraCaster. Mas aquela coisa, né? Do tio. Pode falar. Pode falar, Sayuri. Não, eu ia falar assim, que é aquela coisa que começou. Pode falar. Pode falar. Ó o erro já, né? Dragão vermelho, que é o... Ai, gente. O vizinho tinha que começar a gritar logo. Vai pros erros, né? Lógico. Fala com o dragão. Nossa, o episódio passado que a gente foi gravar, tinha uma criança atrapalhando toda hora. Tinha, aí, nossa. Aí a Sayuri falou pra eu pôr uma música assustadora. Aí eu tô com essa música aqui, a hora que a gente vai gravando e ela vier, eu vou colocar essa música. Coloca. Já pensou? Sai gritando, chorando. Ai, Deus. Você tinha falado do trono. Que as pessoas se cortam, né? Se cortam, isso. Peraí, criança. Vou pôr a música aqui da Chorona. Coloca. Coloca isso de noite e apaga tudo pra você ver o que acontece. Nossa. Aí eu não durmo. Nem eu. Estão com energia pra ter a Chorona. Melhor não. Era a respeito dos dragões, que estava falando sobre o dragão principal. É mesmo. Ah, não. Nossa. Alguém buzinou aí. Sim, eu acho que vai barulho ainda. Nossa. Vamos falar do trono, gente. Nossa. Maravilhoso. Eita. Esse é o trono. Peraí, calma. Segura o trono por enquanto. Eu acho que vai ter barulho de moto agora. Ah, é? Ou não. Talvez não tô enganado. Espera. Vamos pegar as 1000 espadas, então, do trono e coisar na moto dele. O Lauro caiu. Provavelmente pra ele deve estar reconectando. Caiu não, tá reconectando, eu acho que o dele. Porque se ele cai a ligação. Quer ver só cair a ligação?